Por trás do corpo perfeito, existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Uma verdade sombria, que corrói por dentro e destrói vidas em silêncio. Os músculos imponentes, as poses impecáveis, as fotos com milhões de curtidas. Tudo isso pode ser apenas a fachada de um pesadelo escondido. Neste vídeo, você vai conhecer o lado obscuro dos esteroides, os segredos que ninguém revela e o preço brutal que é pago quando a busca pela perfeição ultrapassa todos os limites. Prepare-se para uma jornada intensa, onde a realidade assusta e o que está por trás da aparência pode ser muito pior do que você imagina. Você está pronto para encarar o que poucos ousam mostrar? A entrada no mundo dos esteroides geralmente começa com uma decisão simples, um ciclo só, apenas para dar um gás. No entanto, essa escolha aparentemente inofensiva se transforma rapidamente em dependência. O corpo responde com crescimento acelerado, força explosiva e resultados visíveis em poucas semanas. O problema é que, ao parar, o físico começa a regredir. O psicológico entra em colapso e o atleta sente que perdeu tudo. Isso o força a iniciar outro ciclo, depois outro, até que sair disso se torna quase impossível. Muitos fisiculturistas não contam como esse início rápido leva a anos de uso contínuo, onde o corpo já não responde sem as substâncias. Essa dependência vai além do físico. Ela se instala na mente, na autoestima e no medo de não ser mais respeitado. Poucos falam sobre isso, mas o primeiro ciclo não é só um experimento. É uma porta de entrada para um caminho sem volta que cobra caro lá na frente. O uso de esteroides anabolizantes interfere diretamente no sistema endócrino. O corpo, percebendo que há hormônios em excesso circulando, desliga a produção natural. Isso significa que, ao longo do tempo, o usuário perde a capacidade de produzir testosterona de forma natural. O resultado? Baixa libido, depressão, infertilidade, disfunções eréteis e oscilações de humor intensas. Muitos atletas escondem isso do público. Mostram o shape, mas não mostram as injeções de HCG, os protocolos de TPC, os exames alterados, os efeitos devastadores que aparecem quando tentam parar. O desequilíbrio hormonal se torna crônico e o corpo deixa de ser autossuficiente. O que era para ser uma fase se torna uma sentença. Fisiculturistas de elite enfrentam isso, mas poucos têm coragem de revelar. Afinal, admitir que o corpo não funciona mais naturalmente seria expor a fragilidade por trás da aparência de um deus grego. Enquanto o espelho mostra músculos maiores, os exames muitas vezes revelam o contrário. Um fígado sobrecarregado, lutando para filtrar toxinas e enzimas hepáticas nas alturas. Esteroides orais, como oximetolona ou estanozolol, são altamente tóxicos. O abuso constante desses compostos pode levar a hepatite medicamentosa, cálculos renais, retenção de líquidos severa e até insuficiência orgânica. O grande problema? Esses efeitos são silenciosos no início. O atleta só sente algo quando já está grave. Muitos continuam usando mesmo com exames alterados, achando que podem reverter depois. Mas há casos em que o dano é irreversível. O shape impressiona, mas o corpo por dentro pode estar apodrecendo, enquanto os aplausos nas redes sociais abafam o grito de alerta dos órgãos vitais que estão morrendo em silêncio. Esteroides não transformam apenas o corpo, eles também mexem profundamente com a mente. O que muitos não entendem é que, ao manipular os hormônios do corpo, especialmente a testosterona, o usuário interfere diretamente em neurotransmissores como serotonina, dopamina e cortisol. Isso cria um verdadeiro turbilhão psicológico. Momentos de euforia intensa são seguidos por crises de ansiedade, insônia, episódios de raiva descontrolada e depressão profunda. O atleta se torna escravo da própria imagem. Ele se olha no espelho e nunca se sente satisfeito.
surge a dismorfia corporal, uma obsessão doentia por músculos cada vez maiores, mesmo quando o corpo já está absurdamente desenvolvido. Qualquer perda de volume, retenção de líquidos ou aparência menos seca é vista como fracasso. Muitos entram em colapso emocional, choram sozinhos, se isolam e vivem com medo de serem esquecidos se não estiverem no auge do shape. Os roid rage, surtos de raiva causados por oscilações hormonais, afastam amigos, parceiros e familiares. A mente se deteriora em silêncio, enquanto o corpo brilha nas redes sociais. O mais assustador é que pouquíssimos fisiculturistas têm coragem de falar disso abertamente. Admitem fraqueza mental é quase um tabu. Mas por trás do físico perfeito pode estar um psicológico completamente destruído. No mundo do fisiculturismo moderno, o rótulo natural se tornou uma estratégia de marketing poderosa. Muitos influenciadores afirmam ter construído físicos impressionantes apenas com treino, dieta e suplementação sem recorrer a esteroides. Isso cria uma ilusão extremamente perigosa, especialmente para jovens iniciantes que acreditam que alcançar aqueles resultados é apenas uma questão de esforço. O que não se mostra nas redes são os protocolos hormonais escondidos, os ciclos silenciosos com testosterona, GH e SARMs, ou os consultórios onde tudo é feito fora do radar público. Ao promover essa falsa naturalidade, esses atletas constroem uma imagem limpa e lucrativa que vende cursos, e-books e produtos como se fossem milagrosos. Porém, a frustração logo aparece quando os seguidores tentam replicar os métodos divulgados e não chegam nem perto do mesmo físico. Isso gera baixa autoestima, sentimento de fracasso e muitas vezes empurra os mais desesperados para o uso precoce e desinformado de anabolizantes. O problema se torna ainda mais grave quando o natural serve de escudo para esconder vícios, colapsos hormonais e efeitos colaterais sérios. A verdade é que o público está sendo enganado por um ideal inatingível, e os próprios criadores desse padrão muitas vezes sofrem em silêncio, presos numa mentira que já não podem mais abandonar. A maioria dos fisiculturistas começa usando esteroides com a promessa de que será só um ciclo, um único protocolo, apenas para alcançar um novo patamar físico e depois parar. Mas o que começa como um experimento acaba se tornando um ciclo vicioso e interminável. O corpo responde rapidamente à química, os músculos crescem, a força explode e a autoestima vai às alturas. Porém, quando o ciclo termina, o que vem é um choque brutal, perda de massa muscular, queda de libido, fadiga intensa, depressão e um colapso hormonal que afeta todo o organismo. Esse sofrimento pós-ciclo é tão devastador que muitos voltam a usar. E aí nasce a dependência. O corpo passa a funcionar mal sem a ajuda hormonal externa. A mente entra em desespero ao ver o shape murchando, e o atleta se vê obrigado a repetir ciclos, ajustar doses, combinar substâncias e se manter em constante tensão para manter os resultados. Essa rotina química se transforma em prisão, onde a liberdade de parar já não existe. Mesmo com colaterais severos, exames alterados ou dores persistentes, ele continua. Afinal, parar é desaparecer. E no fisiculturismo de palco ou de rede social, sumir é morrer. O mais cruel é que quase ninguém mostra essa realidade. Entre os efeitos colaterais mais graves do uso prolongado de esteroides está o impacto silencioso no sistema cardiovascular. Muitos fisiculturistas não percebem ou preferem ignorar que o coração, assim como os músculos visíveis, também sofre mutações.
Substâncias como testosterona sintética, trembolona e hormônio do crescimento podem causar hipertrofia cardíaca, ou seja, o crescimento anormal do coração. Só que, ao contrário do bíceps, isso não é saudável. O coração maior bombeia com menos eficiência, pode desenvolver arritmias perigosas e, em casos extremos, falhar de forma súbita. Além disso, os esteroides alteram os níveis de colesterol, aumentam a pressão arterial e promovem inflamações nos vasos sanguíneos. Tudo isso em silêncio, sem dor, sem sinais evidentes até que algo grave aconteça. O que torna esse problema ainda mais sério é que ele é invisível. O atleta parece saudável, cheio de energia, mas carrega uma bomba relógio no peito. Muitos que morreram jovens no meio do fisiculturismo, mesmo parecendo estar no auge da forma, tiveram complicações cardíacas como causa. E ainda assim, pouco se fala sobre isso. O shape impressiona, mas o preço que o coração paga é ignorado por quem busca aplausos, sem perceber que pode estar a um passo de um colapso fatal. Busca pelo corpo perfeito através dos esteroides não dura para sempre. Por trás da força aparente e do físico imponente, existe um limite biológico que, quando ultrapassado, pode causar um colapso devastador. Lesões crônicas, falhas nos órgãos vitais, desequilíbrios hormonais irreversíveis e um desgaste mental profundo são a fatura que muitos atletas pagam tarde demais. O corpo exausto começa a falhar. As articulações reclamam, os tendões rompem, a imunidade despenca e as complicações cardíacas tornam-se uma ameaça real e constante. Muitos fisiculturistas enfrentam cirurgias complexas, longos períodos, afastados e, em casos extremos, a morte prematura. O pior é que essa realidade costuma ser abafada pelo silêncio e pela negação. O culto ao físico ideal, as pressões do mercado e o medo da perda da fama impedem que muitos reconheçam que estão no limite. A queda pode ser rápida e traumática, mas é o preço real da perfeição química. Esse colapso final não escolhe hora nem lugar. Pode vir quando menos se espera, destruindo anos de dedicação e esforço. Essa história serve como um alerta para todos. Nenhum corpo é invencível, e a busca desenfreada pelo shape dos sonhos pode custar a saúde, a carreira e até a vida.